Olá, eu sou o Vitor Garcia, sócio da Aceleração Jurídica e também do Cause. A Aceleração Jurídica é uma assessoria de marketing e vendas para escritórios de advocacia e o Cause é um SaaS, uma plataforma de marketing e vendas para escritórios de advocacia. E eu estou gravando esse vídeo aqui para poder falar um pouco mais sobre como nós temos feito para utilizar inteligência artificial e automação de informações aqui dentro da empresa. Alguns amigos têm me perguntado, sempre me perguntam como a gente tem feito, ficam curiosos para saber o que a gente faz aqui, mesmo porque vira e mexe eu acabo compartilhando alguma coisa lá no Instagram. E aí eu resolvi não só começar a gravar vídeos aqui no YouTube para poder compartilhar essa informação e com certeza poder ajudar outras pessoas, mas também poder explicar um pouco mais como a gente tem feito aqui, documentar esse processo de tudo que a gente tem feito aqui. Então, acredito que provavelmente, se você estiver assistindo esse vídeo, você vai ter vários insights. Espero poder tirar todas as suas dúvidas durante esse e outros vídeos que eu vou gravar aqui neste canal do YouTube. Então vamos lá. Eu separei algumas coisas aqui e para o primeiro vídeo eu acho que seria importante eu fazer vamos dizer assim, uma visão geral, dar um background sobre a empresa e como a gente tem utilizado para até você entender qual é o meu nível de experiência com isso, qual que é a minha propriedade para eu também poder falar sobre o assunto. Nós estamos aí trabalhando com inteligência artificial no nosso dia a dia, tem aí cerca de 1 ano e meio, 2 anos que nós estamos fazendo isso. Desde o momento que eu identifiquei que daria para que a gente pudesse começar a utilizar a inteligência artificial, começando na parte do atendimento. A gente começou a utilizar uma ferramenta chamada BotPress. Ainda o N8N não era uma coisa tão famosa assim, e aí a ferramenta que nós encontramos naquele momento para poder fazer isso era o BotPress. Inclusive, até pouco tempo atrás, até algumas semanas atrás, existiam algumas automações de atendimento rodando com esse BotPress. Basicamente, o BotPress ele fazia o trabalho de orquestração das informações. Então, nós conectávamos o WhatsApp nesse sistema, tá? E aí esse BotPress ele fazia toda a orquestração da informação entre os dados que passavam e chegavam até ele e a inteligência artificial da OpenAI. Então, a OpenAI, a gente acabou utilizando o sistema da OpenAI, a LLM deles, desde o início para poder fazer esse trabalho com a parte de atendimento. Só que aí depois nós evoluímos, nós começamos a utilizar o N8N aos poucos e recentemente, tá, bem pouco tempo mesmo, nós paramos de utilizar o BotPress para essa parte do atendimento e começamos a utilizar o N8N. Só que durante esse período, né, desse 1 ano e meio, 2 anos aí, nós fomos criando várias outras automações dentro do N8N. Então nós tínhamos o BotPress em paralelo somente para a parte do atendimento, só que nós já estávamos fazendo várias outras coisas dentro do N8N, como por exemplo, automatização de trabalhos nossos aqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem interessante. Aqui dentro da empresa, todas as vezes que o comercial faz o atendimento, tá? Ele faz o atendimento e ele vende um novo serviço. Depois que o cliente assina e faz o pagamento, inicia todo o trabalho de onboarding, tá? O que é o onboard? Então, primeira etapa, o cliente, ele recebe um contato da equipe no WhatsApp dele para que ele entre em um grupo de WhatsApp. Então, todos os nossos clientes estão em um grupo de WhatsApp. Então, na verdade, primeiro é criado um grupo de WhatsApp, depois envia uma mensagem para esse cliente para que ele entre nesse grupo de WhatsApp e depois tem toda a parte de criar documentos no Google Drive com informações desse cliente, enviar informações desse cliente para o nosso software de gestão de tarefas, que é o Infinity, que nós usamos aqui internamente, criar a tarefa lá dentro de tudo que tem que ser feito, porque essa tarefa já é toda padronizada, todas as tarefas do onboard são padronizadas, então tem uma série de tarefas que tem que ser feitas. Se um humano pega para fazer isso daí, chegou o cliente agora, eu estou com tempo livre, eu vou fazer isso, ele leva aí pelo menos 1 hora para fazer todo esse trabalho, tá? Esse trabalho do onboard.
que é criar grupo em WhatsApp, enviar mensagem para cliente, criar documento no Google Drive, criar tarefa no Infinity, tudo isso aí leva cerca aí de meia hora a uma hora mais ou menos. E aí nós tínhamos um seguinte problema. Esse onboard, né, como eu disse, ele ocorre depois do processo da venda. O cliente fechou, beleza, inicia o onboard. Só que aconteceu uma vez um caso de um cliente que ele iniciou, a venda foi feita para ele, o cara fechou o contrato e tudo mais, fez o pagamento 5:30 da tarde da sexta-feira. Só que 5:30 é o horário que a nossa equipe vai embora, né? Pensa só, a nossa equipe vai embora 5:30, esse cara então só vai ser atendido, o primeiro contato que vai ser feito com ele vai ser somente lá na segunda-feira. Só que neste caso não aconteceu na segunda, porque acredito que aí na sua empresa também deva acontecer isso, que é segunda-feira é o dia do caos, é o dia que tudo se acumula ali. Acredito que em todas as empresas são assim. E aqui não é diferente. E esse cliente, ele só foi ser atendido, o primeiro contato dele por uma falha da nossa equipe também, ele foi ser atendido na terça-feira. Olha só, ele fechou na sexta, ele foi atendido somente na terça, então ficou sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quase 4 dias depois ele foi atendido, né? Quase 4 dias depois. E eu falei assim, não, a gente precisa resolver esse problema. E aí, como nós resolvemos? Nós criamos uma automação dentro do N8N. E aí, se você não está familiarizado com o N8N, se você nunca ouviu falar do N8N, o N8N, deixa eu mudar aqui, o N8N é essa plataforma aqui, é um sistema de automação que permite a gente criar qualquer tipo de automação, ou seja, ligar qualquer coisa que esteja conectado à internet. Então, por exemplo, eu posso pegar uma planilha e conectar, que é o caso aqui dessa automação que eu já vou falar sobre ela. Eu posso conectar uma planilha do Google Docs e todas as vezes que for inserido um dado nessa planilha, vai acontecer alguma coisa aqui dentro dessa automação. Tá? Neste caso aqui, é uma automação de recrutamento. Então, o N8N ele serve especificamente para isso. Nós criamos uma automação no N8N para resolver esse problema. Então, aquele trabalho que ele deveria ter levado, que ele levou aí 4 dias para serem feitos, com a automação agora ele passa a levar 30 segundos. 30 segundos. Então, você imagina só, eu falei ali no início que se um humano pegasse para fazer essa tarefa, levaria de meia hora a uma hora para concluir ela. A automação conclui em 30 segundos, tá? É, assim, a diferença é absurda. E aí, depois que nós vimos isso, a gente começou a pensar, poxa, o que mais a gente pode fazer para automatizar o processo? E aos poucos eu comecei a encorajar a equipe, algumas pessoas da equipe, primeiramente os desenvolvedores, eu acho que é importante falar isso. Nós temos uma equipe de desenvolvimento dentro da empresa, e se você conhece um pouco de programação, facilita demais a utilização de ferramentas como essa de automação. Mas isso não quer dizer que somente programadores vão conseguir utilizar. Qualquer pessoa vai conseguir utilizar. Eu não tenho grandes conhecimentos de programação, tenho conhecimentos bem rasos mesmo sobre programação e eu consigo utilizar tranquilamente. Existe uma série de vídeos no YouTube sobre isso. Existem cursos aí, nós acabamos depois comprando um curso que custa acho que R$ 500 por ano para você ter acesso a um monte de informação sobre N8N, tá? Do básico ao avançado. Então, a gente começou a olhar para isso e falou, poxa, mas o que mais dá para automatizar aqui? E eu comecei a encorajar algumas pessoas da equipe ao longo do tempo para que elas também pudessem desenvolver as suas automações sem depender do time de desenvolvimento. Só que eu criei um grande de um problema. Eu criei um enorme problema. Vou mostrar para você o tamanho do problema que eu criei aqui. Se a gente olhar aqui na listagem do N8N, hoje nós temos aqui na empresa, não sei se vai dar para ver na tela, mas 67 automações criadas. 67. É claro que muitas dessas estão desativadas aqui, como você pode ver, essas aqui tem 3 aqui já desativadas, mas tem várias outras ativadas. Então vamos dizer que seja a metade, tá? Seja aí 30 automações ativadas. 30 automações ativadas são muitas automações, principalmente quando essas automações começam a dar problema. Tá? E aí você tem que mapear isso para saber onde está o problema. Então,
Esse, para mim, é um dos pontos principais, tá? Sobre a utilização de automação, que parece ser bem interessante no início. Você começa a automatizar processo. Poxa, olha que legal, estou automatizando esse trabalho aqui, as coisas estão fluindo, estou conseguindo fazer bem, o processo das coisas está sendo feito cada vez mais rápido. E aí você começa a olhar para as coisas. Existe até um meme, né, que mostra lá quando você tem TDAH com um hiperfoco em automação, que aí de repente você vê, você só está fazendo automação, você quer automatizar tudo. Depois que você conhece o N8N, você quer automatizar tudo dentro da sua empresa. Só que aí mora um grande um problema. Como você vai gerenciar tudo isso? Tá? Como você vai gerenciar tudo isso? E aí também tem um outro ponto que é o seguinte: eu vejo, eu tenho conhecidos, tenho amigos que trabalham com fazem esse tipo de trabalho que é criar automações para empresas. Então, por exemplo, você contrata esse profissional ou aquela equipe ou aquela empresa para que eles façam automações para você. Eu acho bem legal, só que eu pensaria muito bem ao contratar uma empresa ou contratar um freelancer para desenvolver automações para minha empresa, deixando isso totalmente na mão desse profissional ou dessa equipe. Por quê? Imagina só, você sai construindo uma série de automações ali, sai construindo, pô, eu posso automatizar isso, eu posso automatizar aquilo. Você sai construindo esse bando de automação, só que você vai ficar dependente desse profissional. Você vai ficar totalmente dependente desse profissional ou dessa empresa, tá? E aí o que eu aconselho a você, se você for começar a fazer esse tipo de coisa, automatizar as coisas aí dentro da sua empresa utilizando N8N, IA, o que for, eu aconselho você também a aprender como funciona isso. Por quê? Se um dia der problema, se essa empresa fecha, esse profissional some, porque isso acontece muito, você teria que ter aí uma pessoa, ou você seja essa pessoa que conhece sobre automação, sobre o N8N no caso, para que você não fique refém de um profissional, de uma empresa. Acho que esse é um ponto muito importante. Então, pense muito bem. Vai ser legal, vai ser muito bom, só que gerenciar todas essas automações, dependendo da quantidade de automações, igual você viu ali, tem 67 automações aqui dentro do servidor. Pode ser um problema. E detalhe, nós temos duas instalações de N8N aqui na empresa, e em uma tem 67, na outra talvez deva ter umas 10 por aí. Tá? Eu acho que até um pouquinho menos, tá? Mas é muita coisa. O que é esse N8N, né? Então, N8N é essa plataforma aqui, é uma plataforma gratuita, tá? Na verdade, não é que ela é gratuita, você pode usar elas de duas maneiras. Você pode utilizar o N8N dentro aqui do sistema deles, utilizando o servidor deles, tem um preço aqui em dólar que você vai ter que pagar, né? Ou você pode baixar o N8N, você tem essa possibilidade de baixar o N8N, deixa eu ver, onde que tem aqui, em algum lugar aqui do site mostra para você como que você faz para baixar. Você pode baixar o N8N e instalar no seu servidor ou instalar até mesmo aí no seu computador. Então, é uma vantagem, porque ele é gratuito. A única coisa que você teria que pagar seria o servidor. E aí, olha só, na hora que eu abrir aqui, né, uma coisa que você vai ver bastante é o seguinte: já existem serviços de hospedagem criados especialmente para utilizar o N8N. Tem aqui a VPS do HostGator, que é uma das melhores plataformas de servidor que a gente tem aqui no Brasil. Ó, crie e rode suas automações em minutos. Então já é uma hospedagem específica para poder rodar N8N. Você só vai ter que pagar a hospedagem, que aí você vai pagar aqui na casa por 3 anos, você vai pagar R$ 25 por mês. É barato. Tá? É muito barato pelo poder que você vai ter na sua mão. Além da VPS da HostGator, existem outras. Eu acho que tem da Hostinger. Deixa eu ver aqui. Acho que tem da Hostinger também. Hostinger. Aqui, ó. Hostinger N8N. Já apareceu até aqui, ó. Olha lá. Hospedagem N8N VPS. Promoção de Black Friday. A gente está aqui já em outubro, então provavelmente vai aparecer essas promoções de Black Friday. Então você pode utilizar o N8N de graça, né? Só vai ter que ter a hospedagem. E aí a Hostinger ou a HostGator podem te oferecer esse serviço aí. Eu acho super válido fazer esse tipo de coisa. Não tente instalar você mesmo um servidor, que é bem chatinho fazer isso. Eles já têm aqui, como eles mesmos vendem, ó, N8N pré-instalado. É só você comprar a hospedagem, apertar um botão lá, Start, ela já vai estar instalada para você. Mas
Como eu disse, procure entender um pouco mais. Poxa, aí você pode falar assim: "Ah, mas eu não sou programador, eu não sou desenvolvedor, eu não sou técnico". É, mas se você não quiser ter problema, eu acho muito bom você entender como que funciona aqui. Funciona uma ferramenta como essa, como o N8N. Tem o N8N e também tem o Make, tá? É uma ferramenta que você pode utilizar para automatizar funções e trabalhos aí dentro da sua empresa. Só que qual que é o grande problema do Make? O Make ele não tem essa funcionalidade de você baixar isso e usar no seu servidor. Você simplesmente tem que pagar pelo preço que eles estão cobrando aqui, tá? Então por isso que o N8N ele acabou ficando muito mais famoso do que o Make ao longo do tempo. Beleza. Só que aí também a gente tem um outro problema aí que eu acho que é importante dizer. Tudo que envolve automação e inteligência artificial muda todos os dias, tá? Muda todos os dias. Todo dia sai uma notícia nova falando, meu Deus do céu, olha só, isso aqui é algo novo. Hoje mesmo, né? Hoje é dia 22 de outubro, hoje mesmo saiu uma notícia que a OpenAI lançou o seu próprio navegador, que é a empresa que criou o ChatGPT. Eles lançaram o seu próprio navegador, o Atlas. E aí você começa a ver notícias do tipo, meu Deus, acabou o Chrome. Como se o Google ele fosse ficar inerte, né? Meu Deus, acabou para mim, porque agora a OpenAI tem um navegador. Obviamente o Google já está pensando em várias outras coisas, eles já sabem disso e eles já estão desenvolvendo algo para poder combater isso, né? Poxa, é o Google. Então, todos os dias tem algo novo surgindo. Todos os dias, todos os dias. Se você começar a acompanhar, não sei se você acompanha, mas se você começar a acompanhar notícia relacionada à inteligência artificial e automação, você vai ver que todos os dias tem alguma coisa nova. E recentemente, a OpenAI, a própria OpenAI, acabou lançando um serviço, eu esqueci o nome, não lembro de cabeça aqui, mas é um serviço que, na primeira versão, ele já se parece muito com o N8N. E aí começaram várias pessoas a dizer que esse seria o fim do N8N, porque agora a OpenAI teria o seu próprio N8N. E muito do que é necessário para fazer funcionar o N8N depende da OpenAI, depende de você colocar a sua licença da OpenAI para que a inteligência artificial funcione ali dentro do N8N. E aí agora a OpenAI tendo isso dentro da plataforma deles, então teoricamente, pessoas parariam de, não utilizariam mais o N8N. E aí você começa a analisar o seguinte: se você for ficar dependente de ferramentas, você está ferrado. Essa é a grande da verdade. Se você ficar dependente, pensa, porque você usava o N8N. Aí você imagina só que o N8N as pessoas param de utilizar, você não consegue nem encontrar profissional no mercado que mexa ainda com N8N, porque os profissionais e as empresas agora elas estão utilizando uma outra ferramenta de uma outra empresa. Você vai ter que mudar toda essa sua estrutura para essa nova ferramenta? Então, assim, é importante também você tomar bastante cuidado com isso. E aí, dentro disso, tem um cenário bem interessante. A IA, acho que também é um ponto bem importante. A IA, ela não vai resolver todos os seus problemas, tá? Ela não vai resolver todos os seus problemas. Muitas pessoas chegam até nós aqui no nosso comercial achando que a nossa inteligência artificial, porque o Cause, o nosso software, a base dele é inteligência artificial. A promessa do Cause, para mostrar aqui, a promessa do Cause é ajudar advogados a fecharem contratos, só que tudo isso combinado com inteligência artificial, tá? Então, essa é a grande promessa: ajudar advogados a fechar contratos com inteligência artificial. E quando a gente fala em inteligência artificial, muitas pessoas entendem que vão ficar de braço cruzado esperando a inteligência artificial fechar contrato sozinho, tá? Você não vai fazer nada, você só vai ficar olhando ela trabalhar ali, você não vai fazer nada. Muitos advogados chegam aqui com esse pensamento, tá? Só que isso é uma grande de uma mentira, tá? Se estão vendendo isso, e eu acho não, né? Eu já vi várias empresas vendendo essa promessa de que a inteligência artificial ela vai resolver todos os problemas, que ela vai fechar contrato sozinha. Isso é mentira, tá? Isso é uma grande de uma mentira. Existem alguns casos bem específicos de empresas que vendem produtos com um ticket muito baixo, com valor muito baixo,
que não tem muita dificuldade na venda, que talvez a inteligência artificial, tá, ela possa vender sozinha. Só que imagina que boa parte das entregas do advogado são em cima de venda consultiva. Né? Você tem que conversar com a pessoa, você tem que falar com a pessoa. Não é uma 3, 4 mensagens trocadas no WhatsApp que o advogado vai fechar um contrato. Existem casos assim, tá? Existem, mas é a minoria dos casos que funcionam dessa forma. E aí, muitas vezes, os advogados eles chegam aqui achando que a IA vai fazer tudo por eles não vão nem mais precisar trabalhar. É só apertar um botão, a IA vai funcionar. Só que isso não vai acontecer, tá? E você vai ver, e talvez já tenha visto várias pessoas vendendo essa promessa na internet, só que não é verdade. Tome muito cuidado com isso, tá? Porque não é verdade. Então, voltando aqui, a IA não vai resolver todos os seus problemas. É muito boa essa ideia de utilizar automação e utilizar a inteligência artificial, mas não resolve todos os seus problemas. E aí um ponto que eu trouxe aqui é cuidado com o excesso de automações, porque a partir do momento que você começar a automatizar as coisas, você vai querer automatizar tudo, só que depois para poder gerenciar isso, você vai ter muito problema. Tá, você vai ter problema. E aí, uma coisa que eu gostaria de trazer, que é sobre o que eu estava falando, você não ficar dependente de ferramentas. Porque a partir do momento que você fica dependente de ferramentas, se essa ferramenta amanhã as pessoas deixam de utilizar ela, por exemplo, vou dar um caso que aconteceu aqui dentro da empresa. Eu falei que a gente utilizava uma plataforma chamada BotPress antes de utilizar o N8N. Só que o pessoal do BotPress, eles meio que tiraram o pé e começaram a parar de dar suporte na ferramenta. Né? E nós usávamos a versão de auto-hospedagem, assim como o N8N tem, que eu posso auto-hospedar o sistema, eu baixo o sistema e eu que me viro com a hospedagem. O BotPress também tinha essa parte. Só que eles pararam de dar suporte e a gente ficou na mão. E aí os clientes começaram a achar ruim, porque estava dando problema nas automações de atendimento. Foi aí que a gente teve que começar a mudar para o N8N. A gente queria até prolongar um pouco mais a vida do BotPress, só que não teve como. A gente teve que fazer um trabalho aí, nossa equipe de desenvolvimento teve que fazer um trabalho pesado ali para poder migrar esses clientes que estavam usando o N8N, tirar o N8, desculpa, tirar o BotPress e colocar o N8N no lugar. Então, o que é interessante. Até eu tenho um pessoal se eu não me engano, da Asimov Academy, que é uma escola de cursos de programação, né? Que agora eles estão se especializando bastante na parte de inteligência artificial. E eu ouvi o dono, acho que é Rodrigo o nome dele, posso estar enganado aqui, ele falando da importância de gestores e líderes aprenderem nem que seja o básico ali de programação, né? O inicial, né? Não que eles devam programar de fato, mas pelo menos entender o que pode ser, pelo menos o que pode ser feito com programação. Né? Por quê? Eu acho isso importante também porque você passa a ter a possibilidade de colocar em uma outra facilidade que a inteligência artificial dá hoje, que é o que a gente chama de vibe coding. Não sei se você já ouviu falar desse termo, vibe coding, mas é o seguinte: imagina que hoje você abre o chat GPT ali e você tem a possibilidade de escrever o que você quer e ele traz o resultado para você na tela. O Vibe Code é praticamente a mesma coisa, só que ao invés dele trazer um texto para você, ele traz um software para você na sua tela. Tá? Então você fala assim: me cria para mim um site. Isso é fácil, tá? Você consegue fazer isso. Ó, cria para mim um site de um escritório de advocacia. Ele vai criar esse site do escritório de advocacia. O mais conhecido é o Lovable. O mais conhecido é essa ferramenta aqui, o Lovable. Existem outras ferramentas, eu acho que é V0 o nome da outra ferramenta, está demorando a entrar aqui. Deixa eu ver. Ele não vai entrar? Vamos lá. Tem o V0 também. Deixa eu pegar aqui. V0 by versão. Então, a promessa desses softwares é a seguinte: você escreve aqui, quero um site. Eu não vou fazer aqui, não vou testar, porque ele vai pedir para fazer login na plataforma e tudo mais. Então, a promessa é que eu escreva aqui, quero um site, faça um site de um escritório de advocacia, faça um site de um escritório de contabilidade. Né? Crie para mim uma calculadora. Ele vai criar para você. Só que também tem um problema. Essas ferramentas, elas resolvem o problema de forma bem, vamos dizer assim, de forma bem amadora. Por quê? Quando você cria
um software, cria um software, né? Cria um sistema ou cria um site aqui utilizando essas ferramentas, não fica assim lá tão legal, tá? Não fica tão legal. Eu comparo bastante o V0 e o Lovable. Vamos ver se entrou aqui. Ainda não entrou. Eu comparo. Aqui entrou. Lovable. Cria algo Lovable. Eu comparo o V0 e o Lovable com o Canva, por exemplo. Sabe aquele software, aquele site que você entra e você cria post para o Instagram sem precisar instalar um Photoshop no seu computador? Então, o Lovable é tipo o Canva para o designer. Então, o designer, de fato, ele não vai usar o Lovable. Tá? O designer ele não vai usar o Canva. Pode até ser que use para coisas assim bem rápidas, mas se ele tiver que criar uma arte, uma coisa bem legal, ele não vai usar o Canva. Da mesma forma, quem entende um pouco mais de código não vai utilizar o Lovable, tá? Porque, primeiro, tem uma série de limitações aqui dentro da ferramenta. A primeira delas é o valor, tá? Se a gente for ver aqui, o preço custa US$ 25. Por mais que tenha um modo gratuito, mas o modo gratuito não dá para fazer quase nada. O modo pago aqui de US$ 25 permite você, deixa eu ver se eu não me engano, permite você ter cerca de 100 créditos mensais ou 5 créditos diários. Tá? Não vou entrar muito nessa questão aqui, mas eu posso te dizer, é pouca coisa, tá? US$ 25 para isso é pouca coisa, é muito pouca coisa mesmo. Então, qual que seria o caminho correto, tá? Na minha opinião, tá? Acredito que você pode começar a utilizar o Lovable para poder fazer Lovable, V0, tem outras também que eu não estou lembrado aqui o nome, eu posso até depois deixar aqui na descrição. Existem outras. Eu acho assim, você pode até começar aí para poder utilizar alguma coisa rápida aí na sua empresa. Você pode até começar com o Lovable, você pode começar com o V0, mas mais uma vez você vai estar dependente de uma plataforma. Então veja só, você vai estar dependente de um sistema que amanhã ou depois pode ter alguma reviravolta, algum tipo de problema, ou começar a cobrar muito mais caro de você para poder fazer a mesma coisa. Então, eu utilizaria algo que me dê mais liberdade. Só que o que te dá mais liberdade, ele também tem mais dificuldade. E aí seria necessário você também ter um certo conhecimento ali de programação, nem que seja inicial para saber o que você está fazendo. E eu posso falar mais sobre isso em outro vídeo. Era mais ou menos essa visão geral que eu queria dar sobre o que nós temos feito, qual é a minha opinião sobre utilização de N8N, Vibe Code e tudo isso, tá? E eu quero utilizar esse canal no YouTube para poder documentar todo esse processo, tudo que a gente tem feito aqui e até mesmo ajudar outras pessoas. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você estiver participando do nosso canal lá no Instagram, eu vou deixar aqui também a descrição para você entrar nesse canal do Instagram, porque lá no canal do Instagram é o lugar onde vamos dizer assim, eu produzo conteúdo com maior facilidade, eu posso compartilhar uma ideia, alguma informação ali, tirar alguma dúvida, tá? Então eu vou deixar aqui o link do canal do Instagram também para você poder acessar. E é isso. Até o próximo vídeo e muito obrigado por ter assistido até o